Glória ao nome de Jesus! Eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima, vamos tacar fogo na seara dos filisteus. Hoje é dia de mensagem bíblica, dia de palavra, alimento para a alma. Já pega aí tua Bíblia, tá bom? Lembrando que nós estamos numa série aqui, falando de generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. É a mensagem suprema do nosso mestre, tá? Para você que quiser ter luz dentro de si, ser uma pessoa diferenciada, é obrigatório que você viva essa mensagem. Generosidade e desapego à matéria e ajuda ao próximo. Beleza? Então, enquanto você pega a sua Bíblia, vou estar apresentando este livro aqui, ó. Antes de dizer o amém, irmão Cleves, para que você apresenta livros? É simples, eu trabalho com isso, tá? E essas obras que eu faço, vídeos para discipulado e ajudar famílias necessitadas, dependem da venda desses materiais. Beleza pura? Então, na compra desses materiais, é isso que você me ajuda a fazer. A dar discipulado são as obras principais. Dar discipulado e ajudar famílias necessitadas. Tá bom? Pega aí tua Bíblia, enquanto eu vou apresentando aqui o resumo desse livro para você que se interessar e quiser comprar. Tão simples e tão poderosa. Eu falei o tema dele? Falei, né? Ou não? Se não falei, eu vou falar de novo. Antes de dizer amém. É do Max Lucado, tá bom? Mais de 120 milhões de livros vendidos. O poder extraordinário de uma simples oração. Bora lá. Tão simples e tão poderosa. Quantas vezes você já pegou no sono depois de um dia cansativo e estressante, sem concluir a oração que começou? Quantas vezes viu seu pensamento vagar pelos mais diversos assuntos, quando tudo o que mais desejava era conversar com Deus em busca de orientação? Quantas vezes sentiu vontade de fazer o mesmo pedido dos discípulos? Ensina-nos a orar. Esse pedido tão fundamental foi atendido por Jesus de maneira simples e objetiva, e é com similar simplicidade e clareza que Max Lucado conduz o leitor a um nível mais elevado da vida devocional. Com base na oração que Cristo ensinou, Lucado demonstra que, como numa relação entre pai e filho, conversar com Deus pode ser uma prática diária saudável e prazerosa para quem deseja se aproximar mais do Pai Celestial. Beleza pura? Então esse é o resumo deste livro aqui, ó. Tá vendo? Antes de dizer o amém. Irmão Cleberson, eu quero comprar R$50. Você dá esse livro, irmão Cleberson, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. Ou você que faz discipulado aí conosco, arrume mais 12 contatos aí para entrar lá no grupo, para a gente crescer. Lembrando, pessoas que realmente desejam crescer, tá? Não aquela que começa uma coisa e não termina. Pessoas que desejam crescer realmente. Essas eu tenho prazer de gastar meu tempo, tá bom? Então, 12 pessoas que realmente queiram crescer. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Como diz os estudiosos, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje e roda a vinheta. Não tem vinheta, é forte demais. Pega aí a tua Bíblia. Vamos continuar aqui a nossa mensagem. Desapego à matéria, generosidade, ajuda ao próximo. Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Do 23 ao 31, ainda falando aqui do jovem rico. A gente falou no Evangelho de Mateus, né? E agora, para reforçar, a gente vai falar no Evangelho de Marcos. Vamos lá. Marcos, capítulo 10,
versículo do número 23 ao 31. É interessante que esse tema ele é tão importante que muitas pessoas, por ser simples o tema, descartam, não vivem e acabam se perdendo. Quer ver uma coisa? O ser humano, ele nasce sem nada, ele vai morrer sem nada e ele se perde no intermediário. Vou dizer de novo. O ser humano nasce sem nada, careca, pelado, banguelo, nasce sem nada, vai morrer sem nada, ou melhor, com um caixão e com uma roupa, né? É com que ele vai morrer. E pessoas carregando o caixão dele para a terra. Mas enfim, vai morrer sem nada também. E alguns se perdem no intermediário, ficam tão apegados à matéria que até divinizam a matéria, o dinheiro. Então, é uma mensagem para a gente fazer uma autorreflexão da vida que estamos vivendo para Deus. Amém? Vamos lá. Marcos 10, do 23 ao 31. Esse que eu vou citar aqui, o jovem rico, ele era rico, tá? Ele era crente, mas não passou no crivo do primeiro e mais importante mandamento. 23 ao 31. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Palavras de Jesus. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui Jesus está fazendo uma hipérbole, né? Eu sei que algumas pessoas vão dizer que tinha uma porta lá em Jerusalém, Israel, chamada Agulha. Só que se você ler o livro, se não me falha a memória, é o Entendes o que Lês, ele vai explicar que nunca existiu tal porta, tá? Então se você viu alguém, algum pregador dizendo, porque lá em Jerusalém e lá em Israel tinha uma porta chamada Agulha e que você só passava quando abaixava, não podia passar com bagagem e tal, só passar, enfim. Não existe, tá? Aqui Jesus está realmente se utilizando de uma hipérbole, que é difícil um rico entrar no reino de Deus justamente porque o rico para de confiar em Deus e começa a confiar na matéria, começa a confiar naquilo que ele tem, tá bom? 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Olha só, a mensagem de generosidade ela é tão válida que faz a fila mudar. Os últimos, que às vezes entendem, que estão lá no fundo da fila, que às vezes entendem a mensagem de desapego à matéria e confiança somente em Deus, acabam vindo para o início da fila. E quem está no início, às vezes, é mais privilegiado por suas riquezas, por confiar muito nas riquezas, acaba indo para o final da fila. Beleza? Resumo de ensino, irmão Cleberson, desse texto. Os judeus consideravam a riqueza uma marca do favor de Deus. Os discípulos pensavam que as pessoas ricas
tinham mais chance de entrar no reino de Deus por causa de todas as coisas boas que tinham condições de fazer. Vou ler de novo. Os judeus consideravam a riqueza uma marca do favor de Deus. Olhar para uma pessoa assim, é rica? Aquela ali tem a graça de Deus. Aquela ali é muito cheia de Deus. Olha o quão cheio de Deus ele é. Como era avaliado? Pela riqueza que tinha. E Jesus vai explicar que não é bem assim. Os discípulos pensavam que as pessoas ricas tinham mais chance de entrar no reino de Deus por causa de todas as coisas boas que tinham condições de fazer. Citando aqui do jovem rico, ele era rico. Os mandamentos para com o próximo, já é muito bem notado no texto que ele passou no crivo dos mandamentos para com o seu próximo. Só que o Deus desse jovem rico não era o mesmo Deus que Jesus estava citando, o Deus de Israel. Sabe quem era o Deus do jovem rico? Sua própria riqueza. Porque no momento em que Jesus pede para o jovem rico, olha, deixa tudo, dá aos pobres, vende e segue-me. Quando Jesus faz isso, o texto vai dizer que ele sai triste. Então, ou seja, ele passou no crivo de amor para com o próximo, respeitando o próximo, amando o próximo. Mas no momento em que era para ele provar que ele amava mais a Deus do que suas riquezas, ele saiu triste, provando quem era o Deus dele. Então tome cuidado, viu? Crente, você até faz boas ações para com o seu próximo. Mas se Jesus quisesse que você passasse no crivo do amor a Deus e do amor à sua matéria e riqueza, você passaria ou seria como o jovem rico? Sairia triste. Vamos continuar. Marcos capítulo 12, versículo de número 41 ao 44. Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Estou aqui olhando para mim não se perder, porque é texto virado no giraia. Marcos 12, do 41 ao 44. Vamos lá, uma linda história. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. 43. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. 44. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Isso aí. Jesus usa o sacrifício de uma viúva para ilustrar a seus discípulos o caráter da absoluta dependência de Deus. Jesus, ele usa uma viúva para ensinar o que é dependência de Deus. Riquezas e posses podem representar uma ameaça espiritual. A riqueza pode acabar dominando completamente quem a possui. É o cara ou a pessoa que deixa de possuir as riquezas, mas deixa as riquezas o possuir. É quando o dinheiro já não te serve, mas você serve ao dinheiro. E é aí que fica difícil. O detalhe interessante nesse texto, fora esse resumo de ensino aqui, é que o texto vai dizer, no versículo de número 41, que Jesus está observando como a multidão está dando a sua quantia. E o como é o jeito, é o comportamento. Está falando de quando você está dando a sua oferta
o seu dinheiro, tratando aquilo como sagrado, mas também está falando como? De você pegar a sua grande quantia e às vezes depositar como qualquer coisa. Jesus, ele está observando como você está fazendo as coisas para ele. Jesus está observando como você está ajudando as pessoas. Jesus está observando como você está ofertando, como você está dizimando, como você está fazendo a obra dele. Não se esqueça, Jesus está de olho em como você está fazendo as coisas. Vamos continuar. Marcos, capítulo 14, versículo do 3 ao 9. Marcos 14, do 3 ao 9. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. 8. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. 9. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo que este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Resumo de ensino: Jesus não deixa em oculto quem tem uma grande generosidade e dedicação a Ele. Jesus não deixa em oculto quem tem uma grande generosidade e dedicação a Ele. Irmão Cleves, por que grande necessidade? Porque o que essa mulher depositou aqui em Jesus equivalia a 1 ano de trabalho. Então imagina você trabalhar 1 ano, juntar todo o salário de 1 ano e depositar nos pés de Jesus. Foi isso que essa mulher fez. Olha o tamanho da sua generosidade. E por que Jesus não deixa em oculto? Está aqui no versículo de número 9. Olha o que Jesus fala sobre ela por causa dessa atitude e dessa tamanha generosidade. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ou seja, vai ser citada na história, mulher. O que você está fazendo, a sua generosidade, sua dedicação a mim, você merece ser citada na história. Então saiba, uma grande generosidade jamais te deixará em oculto. Isso não é porque você quer, é porque as palavras de Jesus. Ele tem desejo de te citar para o mundo. Amém? Bora para cima, vamos continuar aqui o nosso ensino. Lucas 3, do 1 ao 14. Lucas 3, do 1 ao 14. A pregação de João Batista. Será que João Batista também falava a mesma mensagem de Jesus? Desapego à matéria? Generosidade? Ajuda ao próximo? Será que ele falava as mesmas palavras de Jesus? A mensagem dos dois era parecida? Vamos ver? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias,
e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos? Pois, olha ele. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Ou seja, seja justo na petição aí dos impostos, tá bom? 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. É o famoso cafezinho, né? Que às vezes alguns policiais, soldados, às vezes não estão cumprindo a lei e às vezes pedem um cafezinho por fora para deixar o camarada ir embora, que na cabeça deles estão ajudando, né? Ó, para mim não te prejudicar, para mim não falar de você lá, dá um cafezinho aí, né? Aqui na época de João Batista também tinha essas coisas. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Ó, os soldados, querendo agir, viver de forma correta, ser um soldado. E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou, soldado, policial, se contente com o seu salário. Tá bom? Resumo de ensino. Ao aconselhar seus ouvintes a compartilhar, João antecipa o mandamento de Jesus e a prática dos primeiros cristãos. Lembrando, generosidade, desapego à matéria, não é um mandamento, um ensino criado da nossa cabeça. É um ensino supremo de Jesus. É o ensino supremo dos seus discípulos. É o ensino supremo da igreja. É por isso que a igreja, ela não pode apenas só pedir. Não, senhor. Não, senhora. Igreja de Cristo tem 2 vias. Via de entrada, onde entra oferta, entra dízimo, entra alimento, entra doação, e via de saída, onde ali dentro é ajudado os necessitados, com dízimo, com oferta, com comida, com roupa, com doações, tá? Então, igreja de Cristo tem 2 vias. Se só a via de entrada tá funcionando, já deixou de ser igreja, tá? Passou a ser empresa. Vamos continuar. Lucas 7, do 36 ao 50. Lucas 7, do 36 ao 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Do 36 ao isso. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele.
Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Os 2 não tinham, Simão, com que pagar. Um devia 500, o outro 50. Ou seja, 10 vezes menos do que o outro. Mas deviam, os 2 deviam. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, Simão, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: homem inteligente, né? Olha como sabe julgar bem. E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: olha, Simão, você tá bom de julgamento, hein? Agora vamos fazer um outro julgamento. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Qual o ensino, irmão Clébson, desse texto? Essa mulher oferece para Jesus sua dedicação, generosidade e coragem, porque ela poderia ser apedrejada aqui, tá bom? Por isso que também é coragem. Dedicação, generosidade e coragem. E Jesus lhe dá a paz de perdão de pecados. O que Jesus ensina nesse texto é uma coisa tão linda e tão valiosa, que ele está dizendo que na parábola que ele conta, na história que ele conta aqui, Simão é o que deve 50, mas deve. E Simão não tem como pagar a dívida dele com o credor, com Deus. Essa mulher deve 500, deve muito, e ela também não consegue pagar. Vem o credor e perdoa Simão, que tem uma dívida menor. Vem o credor e perdoa a mulher, que tem uma dívida maior. E o que Jesus vai explicar no texto é: por causa da consciência dessa dívida, a mulher acaba se dedicando mais. Por causa da consciência de que ela realmente é pecadora e tinha uma dívida impagável, o amor dela acaba sendo mais. O culto dela acaba sendo mais intenso.
o amor dela por Jesus acaba sendo muito grande. E Simão, que deve menos, e porque deve menos, perdeu a consciência da sua dívida, acha que tem o direito de olhar para todo mundo e de apontar o dedo e dizer: é pecadora, é pecador, ao ponto de apontar o dedo até para Jesus e dizer: se esse fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando ele. Ó, quem e qual é a mulher que está tocando ele? A consciência de pecado na vida de Simão tinha sumido. E quando a consciência, irmãos, de pecado que a gente tem foge da nossa mente, a gente para de se ver como pecador e começa a olhar apenas para os outros como pecadores. Detalhe, tem outra coisa também com deficiência quando a gente perde a consciência de pecado. A nossa dedicação a Deus diminui. O nosso amor por Deus diminui. Porque essa mulher tem tamanha consciência de pecado que ela não para de chorar aos pés de Jesus. Essa mulher tem tamanha consciência de pecado que ela não para de beijar Jesus. Essa mulher tem tamanha consciência de pecado que ela não para de depositar tudo que ela tem em Jesus. Então, quando a gente perde a consciência de pecado, a gente também perde o amor pelo nosso Deus, porque é através da consciência de pecado que o nosso amor por Deus cresce. Por quê? Justamente porque tínhamos uma dívida impagável, mas Ele perdoou. Oh, glória! Tínhamos uma dívida impagável, mas Ele perdoou. E nós nunca podemos perder a nossa consciência de pecado. Eu sou muito pecador, você é muito pecador, mulher, você é muito pecadora, mas a consciência de pecado não pode te afastar de Deus. A sua consciência de pecado te aproxima dele, tem que te aproximar dele, porque é só Ele que pode te dar a paz, a consciência limpa, para te libertar dessa consciência condenatória. Essa mulher nos ensina muito. Então esse é o resumo de ensino desse texto. Essa mulher oferece para Jesus sua dedicação, generosidade e coragem. E Jesus lhe dá a paz de perdão de pecados. Olha o que está por trás da generosidade. Quando você tem uma generosidade, Jesus aos poucos te dá essa mesma paz, te dá essa mesma consciência que essa mulher que tem. Consciência de que nós somos pecadores, mas tínhamos essa dívida e Ele perdoou. Ele perdoou todas elas e a nossa consciência de condenação some através desse perdão, chegando à paz, oh glória, chegando à paz dentro do nosso ser. Vamos continuar. Lucas 8, oh glória. Lucas 8, versículos do número 1 ao 3. Lucas 8, versículos do número 1 ao 3. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, tá bom? Com seus bens, com seu dinheiro, com aquilo que tinha. Essas mulheres viram que Jesus estava propagando o reino, salvando pessoas, curando pessoas, ajudando os pobres. O que elas resolvem fazer? Elas resolvem manter Jesus com seus bens. Elas resolvem ser generosas com Jesus, através dos seus bens e das suas fazendas. Qual é o ensino desse texto, irmão Cleverson?
Essas mulheres deram importantes contribuições para o ministério de Jesus e para o alcance de mais pessoas. Sabe por que eu fui alcançado? Sabe por que você foi alcançado? Porque alguém manteve o ministério de Jesus com seus bens. Sabe por que a gente foi alcançado? Porque alguém manteve os apóstolos com seus bens. Sabe por que nós ainda somos alcançados, estamos alcançando mais vidas? Porque existem pessoas que ainda mantêm as igrejas com seus bens, com aquilo que ganha. Tá bom? Então não se esqueça de, com os seus bens, manter a obra de Deus. Às vezes, você até não prega, você não louva, você não ensina, mas Jesus te deu o dom de contribuir. E através desse dom de contribuir, você mantém quem prega, mantém quem louva, mantém quem discipula, mantém quem ganha almas. E você está fazendo uma grande obra para o reino de Deus. Vamos continuar. Lucas 8, do 9 ao 15. Lucas 8, do 9 ao 15. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O versículo de número 14 é o versículo do nosso tema, tá? Aqui dentro da parábola do semeador. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Irmão Cleps, qual o resumo de ensino desse texto? Como os espinhos que sufocam a planta em desenvolvimento, assim a fascinação da riqueza, preocupações e os prazeres do mundo sufocam e exterminam a frágil compreensão do Evangelho, impedindo os seus respectivos frutos. Vou ler de novo. Como os espinhos que sufocam a planta em desenvolvimento, assim a fascinação da riqueza, preocupações e os prazeres do mundo sufocam e exterminam a frágil compreensão do Evangelho, impedindo os seus respectivos frutos. Bora pro próximo? Você já entendeu, né? Bora pro próximo. Você que às vezes é muito apegado à matéria, aos prazeres da vida, preocupações da vida, saiba que isso está impedindo você de gerar frutos no Evangelho, na igreja, dentro do reino de Deus. Jesus vem com essa parábola aqui, justamente falando do seu coração. A palavra foi semeada, mas é um coração que está cheio de espinho, né? Está cheio de coisas que sufocam.
a compreensão que você tem do Evangelho, tá bom? Então bora para cima. Vamos tacar fogo na seara. Lucas 9, o último texto dessa nossa série. Lucas 9, do 23 ao 27. Lucas 9, do 23 ao 27. Cada um deve levar a sua cruz. Será que até na mensagem da cruz Jesus vai falar de generosidade? Vamos ver, né? 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha o 25. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, juntar dinheiro, juntar riqueza, só viver para isso, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai. Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. 27. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Será, irmão, que até na palavra da cruz, Jesus fala sobre avareza, desapego à matéria, generosidade? Está aqui no versículo de número 25, né? Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, juntar dinheiro, juntar riqueza, só viver pela matéria, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Vamos lá. Jesus ressalta, olha o ensino desse texto. Jesus ressalta a loucura de correr atrás de um mundo vazio, enquanto se é roubado da vida eterna. Eu vou ler de novo. Jesus ressalta a loucura, é loucura, de correr atrás de um mundo vazio, enquanto se é roubado da vida eterna. O sangue de Cristo, não as riquezas, pode ser dado em troca da alma de uma pessoa. Vou repetir. O sangue de Cristo, não as riquezas, pode ser dado em troca da alma de uma pessoa. Só o sangue de Jesus pode te salvar. É isso mesmo. Principalmente para você que só corre atrás de dinheiro, matéria, casa, carro, para você o que vale é só esse mundo. Quando chegar no final de tudo que você estiver diante de Jesus, saiba que você não vai poder comprar a sua salvação. Senhor, tá aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Toma 1 milhão. Deixa eu entrar aí no céu. Jesus vai olhar para você e vai se fazer assim, ó. Não. Ô Jesus, 1 milhão é pouco? Tá bom, então vamos crescer logo o negócio. 1 bilhão. Deixa eu entrar aí. Salvação não se compra. Salvação não se compra. Dependa do sangue de Cristo para ser salvo. Dependa da vida de Cristo para ser salvo. É o que ele diz aqui, ó. No versículo de número 23 e 24. Olha os requisitos para a salvação. Se alguém quer vir após mim, primeiro requisito, negue-se a si mesmo. Segundo requisito, tome cada dia a sua cruz. No 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Entenda, você não pode ser salvo vivendo da maneira que quer. Qualquer um que quiser salvar a sua vida, tem que perder ela. Você não pode ficar com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de falar. Tem que ser o jeito de pensar de Cristo. Quer ver? Está no texto. Mas qualquer que por amor de mim,
qualquer que por amor da minha vida, qualquer que por amor das minhas palavras, qualquer que por amor dos meus pensamentos, qualquer que por amor da minha conduta, perder a sua vida, a salvará. É o ser humano que escolheu, decidiu, eu quero ser salvo. O que é que ele tem que fazer? Tem que tirar a vida dele mesmo e colocar para dentro a vida de Cristo. Só isso pode salvar você. É uma batalha constante de colocar Jesus dentro de você todos os dias. De colocar os pensamentos de Jesus dentro de você todos os dias. De colocar as palavras de Jesus dentro de você todos os dias. Só isso pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. Beleza? Bora pra cima. Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Ó, o Pai tá procurando. Será que ele achou? Sorriso de crente. Eita glória. E Deus abençoe.